Olá pessoal, eu sou Bruna do Ministério Águias e esse é o programa Vida com Deus. Nos vídeos passados nós falamos um pouco sobre como os sofrimentos eles provocam crescimento pessoal, eles nos conduzem a um amadurecimento como discípulos de Jesus, eles nos conduzem a uma maior intimidade com Deus. Nós vimos o crescimento pessoal, o crescimento espiritual que as aflições elas podem trazer para nós se nós estivermos de coração aberto e dispostos a aprender com as situações difíceis. No vídeo de hoje nós vamos encerrar essa discussão, essa série de meditações sobre o sofrimento e vamos falar um pouco sobre como os sofrimentos que nos atingem, as aflições que nos atingem, elas podem, após serem superadas, depois de passarmos por elas podem fazer com que nós sejamos canais de bênçãos na vida de outras pessoas. As aflições que enfrentamos, os sofrimentos pelos quais passamos, eles podem ser usados por Deus para atingir propósitos ainda maiores, para abençoar pessoas, para consolar, para edificar. Acompanhe este vídeo e seja edificado. Gente, uma das obras mais bonitas que Deus pode fazer através da nossa vida, nesse processo de sofrimento, nesse processo de dores e de lutas, é que Ele pode nos usar a nossa vida para consolar, para trazer edificação a outras pessoas. Nós podemos, com o mesmo consolo com que fomos consolados pelo Senhor, nós podemos consolar outras pessoas, dar uma palavra de encorajamento, dar uma palavra de ânimo, servir de inspiração para pessoas que estão num momento de lutas, num momento de dificuldade, e quando nós já passamos por aquela mesma dificuldade, nós podemos servir de inspiração para essas pessoas. O apóstolo Paulo nos fala aqui na segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 1, dos versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vou ler só até aqui. Mas todo esse capítulo primeiro, a primeira parte dele fala sobre os sofrimentos, sobre como esses sofrimentos que acometiam os apóstolos, eles eram usados como ferramentas por Deus para consolar, para trazer conforto aos cristãos, às pessoas que seguiam a Jesus naquela época. E hoje em dia não é diferente, nós podemos consolar, usar como testemunho aquilo que vivemos, para trazer edificação a pessoas, para trazer consolo, para trazer encorajamento. E aí você pode pensar, tá, mas eu posso trazer encorajamento, eu posso ter uma palavra de ânimo, eu posso ter uma palavra de alegria, ainda que eu não tenha vivenciado uma experiência que a pessoa para quem eu estou falando, está vivenciando. É verdade, você pode. Se você for um cristão piedoso, uma pessoa que anda com o Senhor e que tem misericórdia por aqueles que sofrem, se você realmente chora com os que choram, você pode ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo, mas há uma diferença, porque quando você dá uma palavra e você nunca viveu situação parecida, é como se você não tivesse tanto respaldo para falar a respeito da situação. Mas quando nós vivemos na nossa pele uma dor, quando nós vivemos uma luta, um sofrimento, nós temos um certo respaldo, uma certa autoridade dada pelo próprio Deus para ministrarmos a esse respeito, para ministrarmos cura, para ministrarmos ânimo, para trazermos uma palavra de consolo, de conforto e de alívio a pessoas que estão vivendo situações parecidas com as que a gente enfrentou.
Então, se eu vou aconselhar uma pessoa, encorajar, visitar alguém que está sofrendo com uma doença grave, com um câncer ou com alguma outra doença grave, se eu não tiver vivenciado isso na minha casa, na minha vida, na minha família, eu posso ir lá como um bom cristão, animá-la, encorajá-la, orar por ela, trazer um momento de alegria, de louvor, posso fazer isso. Mas se alguém que tiver passado por uma situação parecida ou tiver enfrentado algo parecido com a sua família ou com alguém próximo, essa pessoa ela vai ter muito mais respaldo, ela vai ter muito mais autoridade para falar sobre essa situação. E por isso é tão importante que nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, quando passamos por essas lutas e por esses desertos, nós estejamos abertos para aprender mais com o Senhor, abertos para nos entregar mais aquilo que Ele deseja que nós façamos, porque Ele quer nos usar. Deus quer usar o meu e o seu testemunho para trazer consolo, para trazer cura emocional, para trazer edificação, para trazer encorajamento, para trazer ânimo àqueles que estão desanimados, para trazer força àqueles que estão se sentindo fracos. Deus quer usar a sua vida e a minha vida para trazer esperança àqueles que estão abatidos e que não veem mais sentido na vida. Então, com o mesmo consolo com que o Senhor nos consola, nós podemos consolar. E essas aflições que enfrentamos servem para isso, para que estejamos experientes, né? Nós vimos no vídeo anterior, falamos sobre a experiência, sobre a perseverança, sobre a experiência e sobre a esperança, que são gerados em nós após enfrentarmos tribulações, né? São os frutos das tribulações na vida do cristão, na vida daquele que busca servir ao Senhor, na vida daquele que busca estar no centro da vontade de Deus. Outro aspecto ainda mais importante e maior do que a nossa própria dor, do que o nosso próprio sofrimento, é que essas lutas, essas dores, essas tribulações que enfrentamos, elas podem ser um instrumento, elas podem e devem ser um instrumento de expansão do reino de Deus, um instrumento de anúncio da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o nosso sofrimento ele deve ser transformado em testemunho. O nosso sofrimento ele deve ser um canal para que outras pessoas conheçam a Cristo. E o apóstolo Paulo, que foi alguém que enfrentou muito sofrimento, ele sabia bem o que estava falando, ele fala sobre isso na carta aos Filipenses. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. Filipenses 1, versículo 12, eu vou ler a partir do versículo 12. Ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está falando de tudo que vinha acontecendo a ele. Ele foi açoitado, ele foi preso, então ele vinha sendo perseguido por causa do Evangelho de Jesus e ele reconhece aqui, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, ele reconhece que tudo o que havia acontecido a ele tinha servido para o progresso do Evangelho. E ele diz no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aqui ele fala que o sofrimento dele, tudo aquilo que ele estava enfrentando, estava servindo como um estímulo, como um encorajamento aos irmãos. Ora, se alguém que está preso, que foi preso mais de uma vez, que foi açoitado, que sofreu várias perseguições, humilhações e aflições em razão do Evangelho, ele não desfalece, ele consegue permanecer firme, se alegrando no Senhor, como nós vemos na Bíblia, conhecemos a história de Paulo, vemos que ele ali naquele episódio em que ele estava na prisão com Silas, eles cantam ao Senhor, eles adoram ao Senhor na prisão. Então, os cristãos que sabiam disso, os cristãos que conheciam a história de Paulo, eles eram encorajados. Ora, se Paulo, que está sendo açoitado, preso e perseguido dessa forma, ele continua firme nos propósitos, ele continua se alegrando no Senhor, por que eu não devo fazer isso? Então as pessoas ficam encorajadas
para seguir ao Senhor, as pessoas se sentem encorajadas a crer no Evangelho, porque elas veem, através do testemunho da nossa vida, elas veem que o Evangelho é uma coisa real. Elas veem que o Evangelho é algo que vai além da religiosidade, daquilo que parece ser apenas uma religião. Mas quando as pessoas ao nosso redor, elas enxergam em nós um testemunho de superação das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, e superamos isso porque nos alimentamos de Deus todos os dias, nos colocamos nas mãos dele todos os dias, elas veem isso, elas entendem que o Evangelho é vida com Deus, não é religião, não é um conjunto de regras puramente, mas é uma vida com Deus. O Evangelho não é eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas é eu viver em Cristo e Cristo viver em mim. E as pessoas conseguem enxergar isso quando elas nos veem superando essas dificuldades. Então as nossas lutas, a sua dor, meu irmão, a sua dor não é para trazer sofrimento para você simplesmente. E a sua dor ela não é provocada por Deus, mas Deus ele é tão misericordioso que Ele pega essa sua dor e Ele trata com a sua vida, Ele trata aquilo que precisa ser tratado com você. E Ele usa essa sua dor, Ele usa o seu sofrimento como testemunho para que muitos conheçam a Cristo através da sua vida. Então se sinta encorajado a anunciar aquilo que Cristo fez a você, a anunciar de onde Deus te tirou, como você se sentia quando estava passando pelo momento de dificuldade, de dor, de tribulação, e o que Deus fez na sua vida e como você consegue lidar com essas situações. Anuncie, não se cale, fale a respeito daquilo que Deus tem feito e não se deixe abater pela sua dor. A sua dor, ela é passageira, a sua dor vai passar, você não está em casa, aqui é apenas uma passagem, nós somos peregrinos neste mundo e nós estamos caminhando para o nosso lar celestial. E aqui nós vamos enfrentar tribulações e aflições como o próprio Jesus nos alertou. Mas Ele também nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele está conosco todos os dias. E Ele nos disse para termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então o Senhor está com você e Ele quer usar o seu sofrimento, a sua experiência, o seu testemunho, tanto para consolar pessoas próximas a você, que também estão enfrentando situação semelhante, como para trazer luz, salvação, libertação a tantas outras vidas que não conhecem ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.